Você já parou para pensar por que os chineses conseguem economizar tanto dinheiro mesmo que eles ganham pouco? Enquanto o brasileiro médio sofre para guardar qualquer valor no final do mês, a China ostenta uma das maiores taxas de poupança do mundo, chegando a quase 46% de tudo que eles ganham, eles conseguem guardar. E a grande pergunta que fica no final é: Murilo, como que isso é possível? O que eles fazem de tão diferente? E principalmente, o que nós, brasileiros, podemos aprender com isso? Bom, hoje eu vou te mostrar aqui os 4 segredos financeiros dos chineses que podem transformar de uma vez por todas a sua forma de lidar com o dinheiro, mesmo que você tenha aí um salário baixo ou que você vive apertado. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Murilo Duarte, educador financeiro e investidor também há mais de 10 anos. Aqui nesse canal eu costumo falar muito sobre finanças pessoais, investimentos e também desenvolvimento pessoal. E como eu já falei aqui no início, hoje vamos explorar aqui como a cultura chinesa, que é moldada por séculos de disciplina, de escassez e visão de longo prazo, criou hábitos de poupar que colocam a maioria dos países, falando pelo menos aqui ocidentais, no chinelo, que inclusive o Brasil está incluso. E não se preocupa, tá? Você não vai precisar aprender a falar mandarim e nem mudar a sua vida completamente. Mas se você aplicar pelo menos aí 2 ou 3 dos princípios que eu vou mostrar aqui, você já vai sentir uma enorme diferença no seu controle financeiro e principalmente também na sua tranquilidade de administrar e começar a viver aí a sua vida. Bom, vamos lá. Segredo 1, né? O primeiro segredo, que é a cultura do dinheiro. Para você ter uma ideia, na China, o dinheiro ele não é tratado só como uma ferramenta. Lá é uma identidade, é um símbolo de honra, respeito e principalmente responsabilidade. Enquanto aqui no Brasil a gente ouve muito falar por aí que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, ou aquela ideia de que economizar é um sinal de pobreza, na cultura chinesa, poupar é uma virtude totalmente ancestral. E não é exagero dizer que para eles guardar dinheiro é quase uma forma de sabedoria familiar, que é passado de geração em geração, porque desde pequeno os chineses recebem justamente o chamado dinheiro da sorte, vamos dizer assim, que são entregues basicamente em um envelope vermelho, né, ali no ano novo, e também é aniversário deles. E o mais interessante disso tudo que é, ao invés deles gastarem em brinquedo ou com besteira, as crianças são orientadas a guardar esse dinheiro. E a lógica aqui no final é muito simples de entender. O dinheiro poupado representa justamente um preparo para o futuro deles, principalmente na questão de proteção para a família e também um sinal de maturidade. Isso se conecta justamente também com o valor profundo da cultura chinesa, que é o que? A previsibilidade e a estabilidade. Em uma sociedade que acaba valorizando o coletivo, não ser um peso financeiro para os outros é uma forma de respeito. Então, ter dinheiro guardado é uma forma muito inteligente de a pessoa ali, né, o chinês em questão, não depender de ninguém. E aqui entra um ponto que nós brasileiros, né, podemos aprender. Quantas vezes a gente vê por aí uma criança ou até mesmo um adulto recebe qualquer valor, qualquer quantia e imediatamente ela já quer gastar? Porque aqui a cultura do merecimento imediato ainda é muito forte. Mas na lógica chinesa, para você entender melhor, guardar primeiro e gastar depois é o caminho certo para alcançar a liberdade financeira. Então, o segredo chinês começa com que, de fato, eles estão acreditando sobre o dinheiro. E aqui também vai uma grande lição prática para você. Se você quer mudar a sua realidade financeira, começa mudando em primeiro lugar a sua mentalidade. Porque o dinheiro, no final das contas, não é para ostentação. A essência dele é para proteção, para crescimento e para garantir a sua liberdade lá na frente. E falando agora aqui sobre o segundo segredo, que é você viver com pouco e poupar muito. E esse é um dos pontos mais poderosos quando a gente fala justamente da mentalidade financeira chinesa. Por quê? Porque eles vivem com muito menos do que eles ganham. E isso não se trata de apenas uma escolha econômica, e sim de um valor cultural que é profundamente enraizado ali na cultura chinesa, na sociedade como um todo. Então, por exemplo, muitos chineses cresceram com tão pouco recurso que houve dias que, de fato, eles dormiam com fome. E quando começaram a ganhar dinheiro, o hábito de economizar, né, infelizmente por passar essa necessidade, era quase automático. Porque eles tentavam viver, para você ter uma noção, com $1 a cada $10 que eles ganhavam. Mesmo quando isso não era possível em algum momento da vida deles, o objetivo era sempre o mesmo, o princípio, que era o quê? Gastar o mínimo possível e guardar o máximo possível. E isso tem um impacto direto justamente no acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. Porque não importa o quanto você ganha, e sim o que vai sobrar no final do mês. E essa é a métrica final que vai definir quem vai construir uma riqueza de verdade ou quem sempre vai viver eternamente ali no limite financeiro, né? Se sobra ou se não sobra. E quando a gente fala aqui no Brasil, infelizmente,
é o contrário que predomina. Que a pessoa, quando ela ganha um aumento, ela já vai fazer o quê? Ela já vai comprar um carro. Se ela recebe um bônus, ela já vai parcelar uma viagem, ou talvez até um celular novo. Porque o estilo de vida acaba subindo junto com a renda e no final a pessoa não tem nenhuma reserva financeira. Já o chinês médio, ele faz diferente. Mesmo quando a renda dele cresce, ele continua mantendo o mesmo padrão de vida, né, abaixo ali das possibilidades que ele tem, durante muito mais tempo. Ele sabe que a liberdade financeira dele, que se trata no futuro, depende muito das decisões que ele vai fazer no hoje, no agora. E isso também não significa que ele vai viver mal no presente. Significa que todo o gasto que ele vai ter é com uma intenção, é com estratégia e principalmente um bom raciocínio falando de educação financeira. E que inclusive muitas das famílias chinesas têm um certo costume de manter todos os registros, né, das despesas ali que eles têm. Porque no final eles vão fazer o seguinte, eles vão analisar justamente o comportamento financeiro deles, se eles podem cortar alguma coisa ou até mesmo diminuir. Porque eles vão tratar justamente esse orçamento como uma ferramenta de progresso e não um sentido de prisão, que infelizmente aqui no Brasil é esse sentimento que a gente tem. E aqui vai também uma outra sugestão prática para você escolher um valor realista para você viver. E aí você trava esse padrão de vida no máximo que você conseguir, né? Sempre levando em consideração também a inflação brasileira. Porque, por exemplo, se você ganha aí 5 mil reais, tenta, sei lá, ter um estilo de vida de 3.500 reais. Porque assim vai te sobrar 1.500 reais que você pode formar sua reserva de emergência, você pode investir, você pode quitar as dívidas que você tem. E quando você trata isso, né, como fosse um hábito e não como uma exceção aqui na população brasileira, né, cara, sua vida financeira vai começar a mudar. Porque o segredo aqui é a constância, que vai superar qualquer intensidade que você vai fazer. Isso eu repito muito lá no meu Instagram, que a frequência vence a intensidade. Porque o maior exemplo que eu posso trazer é que não adianta você economizar muito em um único mês, depois você sair gastando, enfim, descontrolado. Não, você tem que ter disciplina financeira e uma rotina que é justamente que faz os chineses estarem à nossa frente. Bom, e falando agora sobre o segredo número 3, que se trata da necessidade versus desejo. Esse terceiro ensinamento, né, se a gente falar assim da mentalidade chinesa, é muito simples de entender. Você tem que aprender a diferenciar o que você precisa e o que você quer. Porque na prática isso significa que você vai priorizar o essencial e você vai tratar todos os seus desejos ali como algo supérfluo, que não necessariamente é urgente, tá? Que não é prioridade naquele mês. E para os chineses, necessidade é tudo aquilo que vai garantir o quê? Saúde, né, de bem-estar geral, mobilidade, né, bem-estar, como tudo. E o desejo é tudo que vem depois disso. E mais do que isso, tá? Eles têm um critério muito claro para definir se algo vai valer a pena. Como o quê? Durabilidade, utilidade e o custo por uso. Por exemplo, você vai comprar aí uma cadeira para você trabalhar em casa, né? Home office. Vamos trazer esse exemplo aqui. E aí, escolher uma cadeira ergonômica, eu acho que é assim que fala, pode sair até mais caro. Só que ela vai evitar o quê? Que você tenha dores, né? E bem provável que ela vai durar aí pelo menos uns 5 anos. E no final de tudo, isso aqui é um bom investimento. Por outro lado, quando a gente fala sobre roupa de marca ou um celular de última geração, isto acaba sendo visto como algo supérfluo, né? São compras que não exigem ali uma justificativa a não ser que seja um impulso. Já que no Brasil, a gente tem uma relação muito mais emocional em relação ao consumo. Por quê? Porque a gente acaba comprando as coisas para aliviar uma frustração, para ficar bem nas redes sociais, para acompanhar a tendência, né, que todo mundo está comprando, e isso leva uma série de armadilha financeira. O método chinês, por outro lado, ele é focado justamente no valor percebido e no uso prático. Porque se você vai gastar ali 350 reais em uma carteira, tudo bem, desde que essa carteira ali vai te servir pelo menos aí durante 5 anos. E que obviamente você usa inúmeras vezes. Porque isso vai reduzir o custo por uso para menos, sei lá, talvez 20 centavos por dia. Então no final, de acordo com a mentalidade chinesa, a matemática ela é aplicada até mesmo no consumo daquilo que você está adquirindo. E é esse tipo de raciocínio que vai te ajudar também a desenvolver um autocontrole. Porque ao pensar racionalmente sobre cada gasto que você tem, você se afasta de ser impossível e começa a tomar decisões muito mais pensadas, muito mais conscientes. E também trazendo aqui mais um exercício prático para você em relação a esse assunto agora, que é o quê? Antes de qualquer coisa que você for comprar, você tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, isso daqui é uma necessidade ou um desejo, né? Você vai comprar um notebook. Isso aqui é uma necessidade, eu preciso desse notebook, ou é só um desejo para ficar postando no Instagram? E se for um desejo, depois você tem que se fazer outra pergunta. Esse desejo aqui, pelo menos, tem um valor duradouro ou é só para eu
eu me sentir melhor agora? Porque essas perguntas, por mais simples que elas pareçam, elas são muito poderosas, porque elas vão te ajudar a manter uma mentalidade justamente de consumo muito mais estratégica. Assim, os chineses, né, já fazem há gerações e gerações. E agora falando aqui sobre o segredo 4, que alguns de vocês vão gostar, outros não, mas tá tudo bem. Cara, comer em casa, sim, é algo simples. Porque esse quarto hábito, quando a gente fala ali dos chineses, a parte de economizar dinheiro, ela é levada muito a sério. Por quê? Porque eles acabam comendo em casa com muita frequência. E como eu falei, pode parecer muito simples, mas esse é um dos maiores pilares, se a gente pode dizer assim, da disciplina financeira dos chineses, no dia a dia deles. Porque sair para comer, na cultura chinesa, é visto como algo pontual. E muitas vezes reservado a ocasiões especiais. Como, sei lá, um encontro com um amigo que você não via há muitos anos. Ou você vai celebrar um aniversário, um casamento, algo do tipo. Porque no dia a dia, cozinhar para eles em casa é algo normal. Isso não apenas, no final das contas, reduz drasticamente o custo mensal com a alimentação, como também fortalece muito o senso de comunidade dentro da casa deles. Que, pros chineses, isso é levado muito a sério, é muito importante. Já que no Brasil, essa realidade é muito diferente. Por quê? Porque nós brasileiros, especialmente falando, sei lá, aqui nas grandes cidades, São Paulo, enfim, pedir comida por aplicativo, com iFood ou algo do tipo, cara, é quase normal todo santo dia. E eu falo que eu já me incluo nisso aí também. E o problema aqui também não é só em relação ao custo do pedido, mas o acúmulo disso ao longo do mês. Porque um almoço simples, sei lá, às vezes você poderia fazer em casa, teria um custo aproximadamente, sei lá, de R$15, R$16. Agora você vai pedir ali num iFood da vida, você já vai gastar 40. Agora, pega isso e multiplica por 20 dias úteis. Cara, a gente tá falando de, sei lá, de mais de R$800 por mês só em pedido de comida. E uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que comer em casa não significa somente abrir mão da praticidade. Significa que quando você vai, pelo menos, né, comer em casa, você tem um planejamento, você cozinha já ali numa quantidade, você pode congelar, colocar ali no freezer, né, da sua geladeira, e isso vai evitar também a tentação de você gastar dinheiro à toa. E mais, é possível também você manter a sua alimentação muito mais saudável, com menos sódio, com menos gordura, com menos ultraprocessado, o que também reduz um gasto que às vezes a gente não vê, que é o gasto com saúde, e principalmente olhando a longo prazo. Isso vai evitar de você passar em médico, enfim, zoar toda a sua saúde, né? Então você vai estar economizando dinheiro e economizando dinheiro também no sentido de gastar o médico no futuro. Então, recapitulando aqui, quando a gente fala na cultura chinesa, inclusive uma coisa muito interessante que eles têm, que é convidar, né, amigo ali, enfim, amigos mais próximos, para comer em casa. E isso é muito mais comum do que sair para algum restaurante e todo mundo gastar dinheiro à toa. Novamente, eu já falei isso aqui, é uma excelente forma de manter o convívio social sem gastar tanto. Algo que a gente também pode trazer para nossa realidade, falando aqui no Brasil. E se você quer começar a economizar agora, nesse exato momento, eu falo para você, esse daqui é um dos melhores hábitos e talvez um dos mais fáceis de você implementar. E você pode fazer até mesmo um desafio com você mesmo. Passa, por exemplo, aí uma semana sem pedir delivery. Planeja sua compra no mercado, vai lá, cozinha, faz uma marmitinha, leva pro seu trabalho, não tem o menor problema. Ah, Murilo, mas paga VR. Mano, leva a marmitinha. Bom que já economiza no VR também. Você vai ver que o resultado no seu bolso é muito maior. E vai começar a sobrar mais dinheiro que talvez você não via antes. Tá entendendo? Então assim, se esses 4 hábitos, de fato, começar a fazer parte da sua mentalidade financeira, assim como os chineses mostraram que a construir uma estabilidade não é só questão de sorte, e sim do seu comportamento, das suas decisões no dia a dia. Por exemplo, viver com menos do que você ganha vai evitar que você tenha dívida desnecessária. Você vai começar a priorizar o que importa para você e vai começar a cortar o que é supérfluo, que na cultura chinesa, como eu já falei, são práticas milenares que funcionam até hoje. E a boa notícia disso tudo aqui é que você não precisa morar na China para aplicar isso tudo na sua vida. Você pode começar agora, você pode começar hoje mesmo. Então, se eu fosse você, eu escolheria aí um desses hábitos e começava, sei lá, a implementar no agora, ou pelo menos na próxima semana. E aí depois, né, você já aplicou um hábito ali, pô, agora aplica o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e assim por diante, tá entendendo? Bom, se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém que pelo menos tá querendo aí organizar a própria vida financeira. Aproveita também e se inscreva aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo que vai te ajudar a sair das dívidas, a fazer dinheiro sobrar no seu bolso, a você investir e multiplicar cada vez mais, mudar sua mentalidade aí, enfim, mano, aqui o canal é pra tudo, é pra você ficar rico, pra você se tornar uma pessoa melhor, tá? Então, se inscreva. Se você tem alguma dúvida ou até sugestão de algum tema específico, deixa aqui nos comentários, fechou? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!